Gente, tá todo mundo com saudade pelo jeito. Isso aqui tá parecendo sala de aula. Quando eu estudava, sentava assim, principalmente no dia da prova. O professor fala, pode espalhar, cada um, senta um, pula um. E aí, ó, é meio chato, né? Porque o crente gosta de calor humano. Amém. A gente gosta de ficar tudo pertinho um do outro, mas pelo jeito, por enquanto tiver esse Covid aí nas paradas, mas isso é por pouco tempo, eu tenho certeza disso. Abra sua Bíblia, lá em Ageu, no capítulo 2. Quem conhece, né? Ageu, capítulo 2, no meu título da Bíblia diz assim, a glória do segundo tempo. Amém? Não tem tempo mais propício do que quem achou que o templo ia acabar, dançou. Ageu, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Eu vou ler todo até o versículo 9. Na minha tradução, vai aparecer aqui a paradinha. Gente, a gente está de teste ainda, viu? Inclusive, vocês são cobaias. Todo mundo está aqui para ver o que vai acontecer. Se por acaso alguém vê uma fumaça em algum lugar, avisa para a gente correr todo mundo junto. Ageu, capítulo 2, versículo 1 diz assim: no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Essa palavra, né? Aqui Deus estava falando, aquele povo, falando ao profeta aqui, exatamente sobre o tempo que nós vivemos hoje, né? Que o templo, o primeiro templo, o templo antigo, era um templo maravilhoso, majestoso. E aquele segundo templo, em termos de estrutura, em termos de capacidade, talvez de beleza física, era um templo bem menor, bem mais michuruquinha, bem mais simples, bem mais... Porém, a glória do Senhor habitaria em cada homem, em cada mulher naquele lugar, como habita em mim e você nos dias de hoje. Como nós podemos, como diz a palavra do Senhor, né, fazer coisas maiores com a autorização de Jesus. Nós estamos vivendo aí esse tempo aí de pandemia, essa guerra contra um inimigo invisível, mas nós não deixamos de viver as nossas guerras, né? O nosso dia a dia, o trabalho, a família, muitas vezes a fome, muitas vezes a enfermidade, e o Senhor não nos desamparou em nenhum momento desse tempo, nenhum momento. Por mais que o diabo tenha tentado ganhar espaço, ele conseguiu fazer com que a igreja se expandisse, com que a obra de Deus fosse pregada em todo momento. Nós, por exemplo, como exemplo, né? Nós estávamos confinados aqui nessas paredes,
E muitas vezes nós nos acomodamos com isso como igreja, como homens e mulheres de Deus. Nós nos acomodamos eu vou na igreja, eu faço a minha oração lá na minha casa, eu cumpro com a minha obrigação na ceia, cumpro com a minha obrigação no dízimo, dou a minha oferta, ajudo aí com o que precisar, e ficamos confinados pura e simplesmente nessa situação. E a obra do Senhor é muito maior que isso. E nós, como bom ser humano, né, nós estávamos nos acostumando a uma obra que o Senhor não nos chamou. Ele não chamou ninguém para ficar trancado dentro de uma igreja em momento algum. Se você pegar o Antigo Testamento, você vai ver que a obra de Deus, ela era feita para o povo dele, mas em todo lugar. E aí veio Jesus e abriu esse mar para nós, né? Nos aceitou como filhos dele, como adotivos daquele que nos salvou, deu a sua vida por nós. Mas ele não falou em momento nenhum que nós teríamos que ficar dentro da igreja e fazer a obra dentro da igreja. E se alguém quisesse aceitar Jesus, tinha que entrar na igreja. Se quiser, se não quiser, não tem problema. Pelo contrário, ele nos chamou para que nós fôssemos pregar o evangelho, pregar a toda criatura. Quando ele nos chama, quando ele fala aqui Ageu, Deus usando Ageu, ele está falando, olha, talvez vocês aí, o povo, imagino eu, né, está meio triste porque o templo foi reconstruído, mas é muito menor, o templo é muito pequeno, não tem aquele luxo todo que foi o primeiro, mas a glória do Senhor era muito maior naquele lugar. Hoje o Senhor pode falar para mim e para você, se você quiser ser usado por Deus, o Senhor vai te usar muito mais do que usou os homens da igreja. Paulo, Pedro, Silas, né? Tantos que tem aí no Evangelho, né? Tantos que tem na Bíblia. O Senhor quer te usar mais do que esses homens. Se você falar, poxa, Paulo escreveu praticamente metade da Bíblia, né? Pois lá metade da Bíblia é Paulo quem escreve para lá, para cá, faz a obra. Paulo não conheceu Jesus de ver. Pelo contrário, ele perseguia o povo de Jesus, os discípulos, né? Mas ele, quando aceitou isso no coração dele, ele saiu pregando o evangelho e aceitou de uma forma tão maravilhosa e viu que aquilo que o Espírito Santo fazia no coração dele, na vida dele, no dia a dia dele, era tão maravilhoso que ele não pregava como uma obrigação. Ele pregava porque ele queria que as pessoas soubessem aquilo que estava acontecendo na vida dele, e ele queria que outras pessoas vivessem o mesmo milagre todos os dias. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Ele não quer nós acomodados dentro de um templo. Não que isso seja errado de maneira nenhuma, mas o que Ele quer de nós, de mim e de você, é que além do templo onde nós nos ajuntamos para poder louvar, né, que tem uma estrutura, tem música, tem instrumentos, tem iluminação e tudo mais, Ele quer além disso, Ele quer que você pregue o Evangelho dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu trabalho, no dia a dia, em todos os lugares. Sabe por quê? Porque tudo o que nós vivemos é testemunho para nós. É testemunho para nós contarmos aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Nós vemos aí essa enfermidade, né? Esse Covid, esse vírus aí que apareceu, que ninguém sabe exatamente de onde apareceu, mas chegou no mundo inteiro. E aí a gente vê que as pessoas, muitos hoje estão vivendo não um problema com o vírus, mas hoje estão vivendo problemas internos do tipo síndrome do pânico, pessoas vivendo problemas como depressão, pessoas vivendo uma vida de isolamento que agora não quer mais sair por causa do medo ou por causa do... E é medo muitas vezes do vírus, e às vezes não é medo de vírus nenhum, é medo de sair mesmo, de ir para fora, de ir na rua, né? Pessoas que estão com outras enfermidades que já existiam e descobriram essa enfermidade agora, quando se trancaram dentro de casa. E aí dentro de casa você tem normalmente rádio, televisão, internet,
e depende aonde você ouvir a televisão, o rádio ou a internet, você perde as esperanças de viver, porque é como se a morte estivesse ali te esperando na espreita do cantinho da porta. Pôs o pé para fora, ela leva. Isso por quê? Porque muitos iam na igreja, muitos acreditavam na Bíblia, liam a Bíblia, mas não acreditavam no Espírito Santo de Deus, não acreditavam em Jesus. Quando nós vemos aqui Ageu falando, né, da glória da segunda casa, da glória do templo, o que Deus queria que aqueles homens falassem ali é o seguinte: olha, mesmo num templo pequeno, sem estrutura, sem luxo, a glória do Senhor está lá dentro, está com vocês. É o que Ele quer falar para mim e para você. Mesmo você que não pôde vir no templo, mas está em casa, né? Mesmo nós que ficamos trancados 95 dias, né? Ficamos dentro de casa por 95 dias, o Senhor não deixou de estar conosco todos os dias da nossa vida. Ele não abandonou nem a mim, nem a você. De maneira nenhuma. Nós ouvimos testemunhos, muitas histórias tristes durante esse tempo, mas muitas histórias de vitória, pessoas que reativaram algo que estava encostado, pessoas que precisavam ter um momento de falar: peraí, eu preciso me organizar. Eu estava andando relaxadamente, no trabalho, na própria obra de Deus, no estudo, em coisas novas, pessoas que se reinventaram e que estão se reinventando. E é isso que nós precisamos viver, a glória da segunda casa, ou a glória do tempo de pandemia. O Senhor vai estar conosco todos os dias da nossa vida. Não importa se tem vírus ou se não tem vírus, porque para a minha vida, eu sou da seguinte opinião, como diz o próprio apóstolo, né? Morrer com Cristo é lucro. Por que eu vou ter medo disso? Então, em último caso, lógico que eu não quero ficar doente, nem quero ver ninguém doente, não quero perder ninguém de maneira nenhuma, mas eu creio num Deus que se reviveu um monte de ossos secos, aliás a Bíblia diz que sequíssimos, por que não reviveria ou não curaria uma enfermidade qualquer? Ou seja, a glória do Senhor num tempo de pandemia, se ela tiver num homem, numa mulher de Deus, afirmado como servo de Deus, será maior do que era antes. Será maior do que antes da pandemia. Se antes da pandemia eu cria num Deus, agora eu creio num Deus muito mais poderoso, que faz coisas muito maiores, que publica notícias que nós muitas vezes nem imaginamos. Nós estávamos esses dias analisando lá em casa situações de pessoas, né, e muitos da família, que se não fosse essa parada geral, não viveriam o que estão vivendo hoje, porque estavam acomodados na situação, acomodados no dia a dia, acomodados, sabe, você já deve ter ouvido eu falar daquela pedrinha que entra no sapato, e ela vai lá pro fim, né? Normalmente ela vai lá na ponta do dedo, e aí você continua caminhando, batendo o pé, tirando a pedrinha, e ela está te cutucando, mas ela está acomodada, machuca, mas acomodada, e vai embora. E depois de caminhar muito, aquela pedrinha entra entre um dedo e outro e corta. Aí você resolve parar e tirar. Por quê? Porque aí foi para valer, né? Só que muitas vezes nós levamos muito tempo para parar e tirar e voltar a caminhar normalmente. E eu creio que nessa situação que nós estamos vivendo hoje, né, que ainda não acabou, que ninguém sabe nem quando vai acabar, cada um dá uma data, tem gente que diz que dia 30 agora acaba, tem gente que diz que no fim do ano acaba, segundo o Rafael tinha que ter acabado antes, porque agora ele precisa se formar, né?
E aí tem gente preocupada com o ano letivo, tem gente preocupada com o trabalho e assim por diante. Pois é, mas Deus fez a pedrinha cutucar todo mundo. Precisou cutucar todo mundo para dar uma parada e voltar atrás e falar: eu preciso buscar a glória do Senhor no meu templo agora. O Espírito Santo estava usando as pessoas. E aí você vê essa época aqui, pessoas sendo usadas para criar louvores maravilhosos, né? Igrejas assim se reformulando. E a gente estava até comentando sobre isso, as igrejas se formulando para fazer um púlpito bonito, ter instrumentos, ter músicos, né? Tudo bem estruturado. E aí nós vemos que o Senhor pegou essa igreja e deixou ela lá montadinha, e pegou o povo e pôs para fora. Por quê? Porque a obra do Senhor precisa ser feita lá fora. Aqui dentro já é todo mundo crente, aqui dentro todo mundo já aceitou Jesus, aqui dentro todo mundo já conhece o Espírito Santo. Por que que a obra vai ter que ser feita aqui dentro? Nós temos que apresentar o que tem aqui para quem está lá fora. E o que eu vejo, o que eu tomo de lição de Deus para a minha vida nesse momento é exatamente isso. O Senhor precisava fazer com que a igreja fosse para fora. Porque muitas vezes nós falamos, né, sobre pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho para, né, viciados. Pregar o Evangelho para quem não conhece a Jesus, quem está doente. A gente não precisa pregar o Evangelho para quem está mostrando sinais de enfermidade. Nós precisamos pregar o Evangelho para toda criatura que não conhece o Evangelho. E muitas vezes não, todas as vezes, dentro do templo, o número de pessoas que nós vamos alcançar é muito baixo. Nós estávamos fazendo uma conta, assim, relembrando, né? Quantas pessoas cada um de nós pregou o Evangelho nesse ano? Porque esse ano foi meio que curto e cumprido, né? Nós paramos dia 20 de março, 15. O último culto foi dia 15, aqui na igreja. Então, vamos dizer aí que o mundo rodou até fim de março. Dia 18 de março. Então, quer dizer, vamos dizer que no Brasil nós tivemos, ou em São Paulo, né? Nós tivemos aí um ano curto, janeiro, fevereiro, uma parte de março, e depois agora em junho mais ou menos, que está começando a andar de novo, né? Mas para quantas pessoas você pregou o Evangelho? Ou eu preguei o Evangelho? Ou eu falei de Jesus e essa pessoa está sedenta de entrar na igreja, conhecer como que é, porque as pessoas fazem uma associação de que Deus está dentro da igreja. E nós devemos mostrar para essas pessoas que Deus quer participar com ela dentro da igreja. Não é ela vir para a igreja e encher o templo. E nós estávamos assumindo esse papel de encher o templo. Nós fazíamos o papel de trazer gente para a igreja. Vamos trazer, vamos buscar na outra igreja, né? E traz para cá. E aí enche. E aí a outra que é maior enche lá também. E aí o objetivo da palavra de Deus não era esse. O objetivo da palavra de Deus é pregar o Evangelho para quem não conhece. Ah, mas eu tenho medo que Jesus volte. Esse é o objetivo. Quando todo mundo conhecer a Jesus, ele volta e ele vem buscar a sua igreja. Se você está pregando ou vindo à igreja com outro objetivo que não seja esse, tem que repensar porque está errado. O objetivo é esse, é pregar o Evangelho a toda criatura, porque no final ele vai vir buscar a sua igreja. E eu não vejo a hora dele vir e falar: ó, igreja, vamos embora. Porque esse é o objetivo. Só que se nós continuarmos pregando para quem está dentro da igreja, isso vai ficar mais longo, mais distante, mais comprido. Talvez não seja a nossa geração, seja daqui 10, 20, sei lá. E aí você descobre, numa época dessa, que
outras pessoas estão sendo alcançadas pela internet, né? Pelos cultos online, sendo que isso já existe há anos e anos, e nós, por exemplo, mal usávamos, né? E agora podemos usar, e de repente a gente começa a se mexer e fazer a coisa funcionar, e outras pessoas podem ser alcançadas. Nós estávamos vendo gente da onde? Fala aí, você que tem boa memória. Do Maranhão, de Recife, do Rio, você entendeu? Por quê? Porque às vezes lá ninguém ainda comentou de Jesus com essa pessoa, mas nós podemos alcançar através da internet. E aí essa pessoa se interessa por Jesus e ela precisa encher o templo. Aqui não, ela enche o templo lá. Aqui não. Se um dia ela vir para cá, ela vem nos visitar e nós vamos receber, mas que ela vá aprender de Jesus lá, e lá ela possa pregar, e do mesmo jeito que a palavra alcançou ela lá, ela possa alcançar outras vidas lá. Mas o que o Senhor quer de nós é que nós possamos deixar bem claro para nós, não é para os outros não, é na nossa mente. Esse templo de hoje, assim como o Senhor falou com o profeta Ageu, a segunda casa, somos nós, eu e você. Não é as paredes, somos nós, né? Ele diz aqui, ó, que cadê? Onde fala aqui? No 9, a glória desta última casa será maior do que a primeira. Se você acreditava que esse templo era a primeira casa, né, casa de Deus, tenha certeza que a glória desse templo é maior, porque o Senhor quer usar a minha e a sua vida. Ele quer te usar para que a glória dele, não a minha força, ou a tua, ou a minha sabedoria, ou a tua prevaleça, mas a glória do Senhor venha sobre as nossas vidas, para que nós possamos ser usados pelo Espírito Santo de Deus, para que nós possamos pregar esse evangelho a toda criatura. E aí nós vamos ver o Senhor voltando e buscando a noiva dele, já toda enfeitada para o dia do casamento, né? Toda bonita para o dia do casamento, porque conforme nós pregamos o evangelho, conforme nós acreditamos no evangelho, conforme nós cremos naquilo que o Senhor vai fazendo nas nossas vidas, a nossa vida vai se limpando, vai ficando cada dia mais bem apessoada para Cristo, e no dia que Ele voltar, Ele leva a sua igreja junto. E nós não vemos a hora, eu não vejo a hora do Senhor poder vir buscar, né? Acabar com esse sofrimento que nós vivemos no nosso dia a dia e vir buscar a igreja. Eu quero ler com você o Salmo 121, deixa eu ver aqui, eu já te falo já. Eu tenho tempo? Tenho 10 minutinhos. Salmo 121. Na minha Bíblia diz assim, ó: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Nós vemos aqui, né? Quando nós lemos esse salmo, já começando aqui com: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Uma pergunta que imediatamente é respondida no verso 2, e diz assim: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Nós temos que crer no Senhor que fez o céu e a terra. Isso tem que estar no meu e no teu coração. Não adianta a gente achar que o meu Deus é um Deus que me dá prosperidade,
mas é um Deus que não me cura de uma enfermidade. Não adianta eu achar que o meu Deus me cura da enfermidade, porque no dia que eu estou enfermo eu clamo a Ele, mas é um Deus que não prolonga os meus dias na terra. O meu Deus e o nosso Deus, o teu Deus, é um Deus que faz tudo aquilo que for conforme a vontade dEle sobre a minha e a tua vida. Então, é enfermidade, entrega nas mãos do Senhor. Se o seu problema é financeiro, entrega nas mãos do Senhor. Se o teu problema é um incômodo dentro de casa, entrega nas mãos do Senhor. Mas creia num Deus que, assim como no Salmo 121, ele diz assim: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não cochila. Ele não dorme, ele não vacila, né? Ele não fica de bobeira. Ele está atento a cada coisa que se passa na minha e na tua vida. Ele sabe quando algo te incomoda. Ele sabe quando algo te, de alguma maneira, te prejudica. Mas Ele sabe também quando nós prejudicamos alguém. Não tenha dúvida disso. Ele conhece o meu e o teu interior. Ele não conhece a nossa aparência. Não adianta nós colocarmos roupa bonita e achar que estamos bonitos, porque o Senhor nos olha por dentro. Ele conhece o nosso coração. Quando ele diz aqui nesse salmo, no verso 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, é porque Ele está contigo todo momento. Ele não é um fantasma que aparece quando você pede socorro. Ele é uma pessoa que está o tempo todo do teu lado, o tempo todo, como diz aqui, à tua direita. Entende disso? Você não precisa gritar para Deus, basta você dar um sinal que Ele quer ser usado. O Espírito Santo de Deus quer estar conosco, como pessoa verdadeira ao nosso lado. Olha o que ele fala aqui no verso 6, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Ele tem poder para controlar o sol e a lua, e não vai ter poder para controlar a nossa vida, que muitas vezes você reclama que está chata. Ele conhece cada um de nós. Nós reclamamos de ter que acordar cedo, mas reclamamos quando acordamos tarde e o corpo começa a doer ou tá preguiça. Reclamamos quando acordamos bem para ir trabalhar e reclamamos quando estamos desempregados. A gente tem que começar a se entender, né? Para saber o que pede para Deus. Tem gente que perde emprego no segundo, terceiro dia, já não quer mais o emprego porque exige demais. Então eu vou te falar uma coisa, o Senhor conhece a tua capacidade, e Ele só vai te dar aquilo que está dentro da tua capacidade. Se algo te incomoda, começa a orar, porque é você quem não está sabendo usar aquilo que Deus te deu. Quando nós vimos lá, lemos Ageu, né? Você vê lá que ele fala pro profeta, entrega uma palavra lá. Eu imagino Ageu indo falar com aquele povo, sabendo que o povo já não obedecia tanto, já devia estar reclamando há muito tempo, do tipo, eu não vou naquele templinho safadinho lá, sem vergonha, eu não vou não. Eu quero ir num templo igual tinha antes, cheio de coisas, de bonitas para olhar, sendo que o que o Senhor queria não é que a pessoa fosse olhar o templo, mas fosse olhar para dentro de si o Deus que está lá querendo fazer a obra. E é esse Deus que quer usar as nossas vidas hoje. Então, quando você não tiver o que ler, leia o Salmo 121 e peça perdão para Deus, porque Ele não dorme, Ele não cochila, Ele quer usar a minha e a tua vida para a honra e glória do Senhor. Amém?